Olá e bem-vindo ao curso de criação de consultas no Access 2007. O meu nome é Robert e eu serei o seu guia e tutor através desse curso. Bom, antes de iniciarmos, eu quero mostrar aqui algumas configurações que talvez você queira fazer antes de continuar. A primeira coisa que eu mostraria é o seguinte: como você pode ver aqui no Access 2007, há uma ligeira modificação na forma como você visualiza as tabelas ou consultas. Então, supondo aqui que eu abra mais a consulta funcionários, como você pode ver, todas elas são mostradas através de guias, ao invés de ser através daquela sobreposição de tabelas. Para que você modifique esta configuração, porque caso você clique aqui no X, obviamente a tabela é fechada. Então você precisa vir até opções do Access e você terá aqui no banco de dados atual, você terá essa parte de exibição. Você terá aqui a opção de janela de documento, então você pode colocar janelas sobrepostas ou documentos em guias. Então nós queremos janelas sobrepostas, nós clicamos OK. Nós precisamos fechar e abrir o banco de dados, não é problema algum, podemos fechar aqui rapidamente e abri-lo novamente. Vamos apenas aqui remover este alerta. E como você verá agora, ao abrir categoria cliente, por exemplo, as janelas elas são sobrepostas ao invés de termos então aquela opção de guias. Bom, isso fica obviamente a seu critério. A segunda parte da configuração que talvez você queira fazer diz respeito à mensagem que acabou de aparecer em relação à segurança. Então nós vamos aqui até as opções do Access, central de confiabilidade, configurações, e nós vamos adicionar aqui então um local. Nós vamos procurar. A minha pasta está no desktop e eu também selecionarei as pastas, ou melhor, as subpastas deste local, que também serão confiáveis. Eu posso clicar OK, OK e OK. E aí vamos aqui fechar e fazendo apenas um teste rápido para ter certeza. Bom, eu posso ignorar essa mensagem porque ela está relacionada ao tipo de banco de dados de réplica que eu estou utilizando no momento. E como você pode ver, então a mensagem de segurança ela é ignorada. Bom, nessa primeira parte é mais realmente conversa, é uma introdução geral, e eu gostaria de falar agora rapidamente sobre o que é realmente uma consulta. Bom, a ideia básica de consultas vem do termo em inglês data mining, que em português significa mineração de dados. O que efetivamente fazemos é garimpar os dados para remover apenas aquilo que nos interessa. Então, se você fosse, por exemplo, um mineiro, você removeria bastante terra, pedra, etc., de uma mina para retirar somente aquilo que lhe interessa. Neste caso, poderíamos dizer que seria o ouro. Quando criamos uma consulta, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Observe que os dados estão todos em suas respectivas tabelas. Contudo, como eles estão, dificilmente eles atendem às nossas necessidades. O que precisamos é extrair somente aquilo que nós precisamos. Para isso, nós utilizamos as consultas. Consultas não são difíceis de construir, pelo contrário, com o assistente do Access fica relativamente fácil criar consultas. Talvez o maior problema seja a visualização da consulta que desejamos obter. Neste aspecto, você precisará conhecer bem os dados com os quais você trabalha. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer é sentar e observar os seus dados, compreender como os dados se relacionam e que informações e respostas você precisa deles. Para resumir a consulta, o que realmente desejamos fazer é filtrar ou garimpar, como havia dito antes, o que nos interessa, isso é, o que é realmente importante para nós em uma miríade de informações. As tabelas possuem tudo o que precisamos, mas elas não estão mostrando o que precisamos e o que nos é importante. É como a situação da mina, nós sabemos que ela possui ouro, mas a menos que saibamos como separar a terra, as pedras, os metais, etc. do ouro, a mina não serve para muita coisa. O mesmo vale para as tabelas contendo as informações. Sem saber como minar as informações, elas não servem propósito algum. Mas como filtramos dados? Bom, existem várias formas de se filtrar dados e algumas podem ser vistas como filtragem, mas não são. Então, abaixo eu listo algumas dessas formas de filtragem de dados. Bom, a primeira diz respeito ao ordenamento. Deixa eu apenas abrir aqui uma tabela. Vamos abrir a tabela de clientes. Vamos expandir isso aqui.
Então, o ordenamento, ao ordenarmos campos, você precisa ordenar mais de um campo por vez, você está efetivamente filtrando os dados, pois você escolheu visualizar os dados em uma certa ordem. Você poderia ordenar 2 campos, digamos, por exemplo, um ordenamento por empresa e contato. As empresas seriam ordenadas e dentro das empresas os contatos também seriam ordenados. Isso facilita a leitura dos dados, pois podemos rapidamente encontrar o que desejamos. Nós temos também um filtro direto. Um filtro direto simplesmente remove da tabela tudo aquilo que não está de acordo com o critério definido. Então, por exemplo, no caso do ordenamento e os outros registros ficam visíveis. No caso do filtro, somente os contatos da empresa selecionadas ficariam visíveis. Por outro lado, poderíamos filtrar ainda mais escolhendo somente os contatos iniciados pela letra A, por exemplo. Então, apenas para mostrar, nós poderíamos aqui fazer uma filtragem rápida utilizando o clique direito sobre cidade, e nós poderíamos, por exemplo, classificar de A a Z, e nós poderíamos também filtrar, por exemplo, para Buenos Aires, então igual a Buenos Aires, e aí nós removeríamos todas as informações que não nos interessam. Então nós visualizamos aqui somente as informações para a cidade de Buenos Aires. E aí você poderia, por exemplo, expandir aqui as tabelas que estão relacionadas, portanto, a este dado. Bom, para terminar essa primeira parte, tenha sempre em mente que consultas são, na verdade, subconjuntos dos registros originais gravados em uma ou mais tabelas. Então, uma consulta por si só também é uma tabela. A tabela resultante desta consulta, contendo o subconjunto de dados, é o que nós chamamos de Dynaset. Mais adiante no curso você aprenderá o que realmente representa esse Dynaset e quais são as consequências deste Dynaset para a tabela que possui efetivamente os seus dados.